Ei, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, meu povo e minha pova. Pessoal, hoje a gente vai continuar aqui a apresentação das áreas de call center e hoje a gente vai falar sobre uma área que a gente não conhece bem aqui nesse grupo, que é de planejamento. Pouca propriedade. Pouquíssima propriedade. Pouca propriedade. E aí a gente trouxe um convidado muito especial. Primeiro agradecer, obrigada Juninho, tá nessa área há muito tempo. Agradeço pelo convite. Muito obrigada por ter aceito. Antes da gente começar sobre as experiências e as histórias, né, do Juninho no call center, eu ia falar do Zé Ramos. Juninho aqui vai misturar, tá, gente? Ele vai chamar de Zé Ramos, de saber quem ele é, se ele é o Juninho, se é o Zé Ramos. Porque é um pouco dos dois. É a mesma pessoa. Mas algumas pessoas conhecem como Zé Ramos, outros como Juninho. No final todo mundo vai saber de quem que a gente tá falando. Mas enfim, para falar um pouco da área, a Sol vai contextualizar um pouco melhor pra gente antes da gente passar a bola pro Juninho. Falar um pouco dessa área que eu amo de coração. O planejamento, ele alinha os elementos estratégicos e operacionais para fazer com que o objetivo da empresa ele seja alcançado. Como que ele faz isso? Ele transforma os dados em resultados, estipula metas operacionais e mensura onde podemos chegar com a execução daquilo tudo que foi definido. Ele tem uma correlação direta com a área de operações, que é o coração do call center, mas nós somos o cérebro. Se operações é o coração, eu digo que o planejamento é o cérebro do negócio. Porque ele que vai ditar o passo a passo, como deve ser feito, o ritmo, onde a gente pode chegar, e ele que mensura o andamento da execução. Tudo que envolve questões financeiras, custos, margem, o planejamento é inserido. Então é uma área muito contributiva, que tem uma conexão muito forte com todas as áreas do call center, e é minha paixão. E na realidade ele é dividido, né? Porque a gente tem um planejamento de curto prazo, de médio prazo, longo prazo, planejamento financeiro. São todas as empresas que fazem essa divisão. Mas assim, eu quero dizer porque na realidade você vai pensar que você recebe de repente uma proposta de um cliente, né? Que a gente chama de RFP lá no início, e transforma todos aquelas histórias, premissas em resultados. Então isso vai para a parte estratégica, né? Falando se é um bom contrato ou não, e depois desdobrando para a operação o que tem que executar, o TMA, tempo produtivo. O planejamento meio fazer a ponte com as áreas, por exemplo. O planejamento vai demandar quantas pessoas precisa contratar, às vezes para um crescimento, às vezes para repor uma saída, um turnover. Assim como a maioria das áreas, né, escolher planejamento tem que ter aptidão. E eu queria saber do Juninho, posso chamar de Juninho? Do Juninho, como é que foi essa sua trajetória, por que você escolheu o planejamento, como você chegou no planejamento? Então, meninos, muito obrigado pelo convite, fiquei realmente lisonjeado de participar desse projeto que é tão bacana, que é difícil. Eu, na minha carreira profissional, né, tive que ter algumas referências, mas se tivesse tido um projeto assim que eu pudesse me basear, talvez com certeza eu tivesse alcançado algumas coisas que eu alcancei mais cedo. Mas para falar da minha carreira profissional, eu tenho que realmente relembrar um pouco antes do período do call center, né, que eu comecei a trabalhar já na adolescência, né, na empresa da família, a empresa do meu pai, né, e nessa empresa, logicamente, meu pai, com quarta série de grupo, não tinha uma formação teórica muito boa, na verdade, né, se engajou em um projeto dele, pessoal, que deu muito certo, mas que por falta de um conhecimento teórico acabou não efetivando e perdendo um pouco para a concorrência. Eu participei um pouco disso e me frustrando um pouco com aquela situação de ver o meu pai não ter um sucesso de longo prazo. Na verdade, ele teve um sucesso de curto prazo no negócio dele. Eu saí, logicamente, em função, né, da empresa não ter dado certo, e fui procurar alguma coisa no mercado, sem muito saber para onde iria, na verdade, né, e buscando alguma coisa, bati na porta do call center e cheguei ao call center. Você tinha que idade, Juninho? Eu tinha 21 anos de idade. Você entrou como operador? Entrei como operador. Eu comecei a trabalhar por volta dos 14 anos e fiquei dos 14 aos 21 anos de idade na empresa do meu pai.
E aí, saindo, a empresa não dando certo, né? Eu fiquei durante um bom tempo, na verdade, até como gestor dessa empresa do meu pai, eu fui emancipado para tomar conta da empresa do meu pai. E aí acabou não dando muito certo também, por falta de experiência administrativa minha e por outros fatores também. E aí fui procurar, né, no call center, onde eu entrei aos 21 anos de idade como operador, né? E aí um turbilhão de informações, coisas novas, né? E eu tinha uma expectativa muito grande de dar certo, para provar para o meu pai lá no passado de que realmente eu tinha condições de fazer aquilo dar certo, né? E aí, mas para isso eu precisava de maturidade. E aí comecei como operador eu fiquei, depois virei supervisor de operações. Então eu fiquei 3 anos, metade disso como operador, metade como supervisor. Mas eu tinha uma ideia na minha cabeça, na verdade, que era me formar um executivo, né? Alguém que conhecesse realmente da parte administrativa de uma empresa, do negócio. E logicamente eu entrei no call center sem conhecer nada de empresa e do call center em si. Foi um momento em que, quando eu entrei no call center, eu fui conhecendo as áreas, né? E como é que você descobriu o planejamento, né? Então, o planejamento eu descobri através de uma semana que foi feita, uma semana de planejamento. Fizeram tipo um workshop, uma imersão exatamente. Né? E aí me convidaram para participar dessa semana. Eu era supervisor já. Vocês estavam juntos? Na verdade, o Juninho que me apresentou a área de planejamento na época que eu era supervisora. Tá vendo? Você foi fazer. Você já era analista de planejamento e foi fazer uma apresentação de planejamento para os supervisores. E eu era supervisora na época. Olha onde surgiu a Milene no call center. A culpa é dele, tá? Ele é o responsável. Eu já tinha uns 5 anos de call center já. Milene era novinha ainda. 19 anos. Então isso tem muito tempo. Não seja recalcado. E aí eu passei por esse workshop de planejamento a convite de uma pessoa do planejamento que foi meu instrutor quando eu entrei como operador, né? E aí ele, sabendo da minha vontade, dessa vontade administrativa de conhecer o negócio, ele me convidou, eu participei do workshop. Acabou que o gestor de planejamento na época gostou muito de mim, e aí eu comecei a namorar essa área de planejamento. E aí, depois de 4 anos na operação, eu migrei para o planejamento e lá fiz carreira durante muito tempo. Teve um processo seletivo? Como é que funcionou essa transição de carreira? Porque você mudou de área, né? Você continuou crescendo, mas aí você escolheu a definição da sua carreira. Exatamente. E foi buscar. Como é que funcionou essa busca lá dentro? Exatamente. Então, quando eu participei da semana de planejamento, houve só interesse não só deles, mas da minha parte também, porque eu me vi encaixado ali, que era aquilo que eu almejava para mim antes mesmo do call center. E aí, quando eu vi, eu gostei muito da semana de planejamento lá, e aí apareceu a oportunidade de processo seletivo, onde aí eu agarrei com todas as minhas forças aquela oportunidade e virei assistente de planejamento, né, naquele período lá, e aí comecei a minha trajetória dentro de planejamento. Quais são os conhecimentos básicos que uma pessoa que quer entrar para a área de planejamento precisa ter hoje? E não é só Excel, porque todo mundo me pergunta, é Excel? Não, gente, não é Excel. Até porque tem vezes que ele nem funciona. E já está evoluído, né? Porque hoje é Power BI que as pessoas... Inclusive é importante a gente falar um pouco disso, porque o MAS também é meio junto com o planejamento, mas são áreas segmentadas, Então, inclusive é uma pauta, né, depois pra gente. Então, eu acho que na verdade, assim, toda habilidade ela é possível de ser treinada, é possível da gente capacitar as pessoas, né? Mas, assim, as pessoas têm que gostarem um pouco, tem uma afinidade com a área, com matemática, com estatística, né, com um pouco de exatas, porque você vai mexer muito com números, né? Quando você virou assistente, você sabia Excel? Eu não sabia Excel, não sabia. Para entrar na área de planejamento? Não necessariamente precisa. É o que eu falei. A habilidade, na verdade, é treinada, né? Você consegue capacitar as pessoas para desenvolver determinada função, mas realmente para ser planejamento tem que ter uma aptidão realmente com um pouco numérica, com um pouco de análise e tudo mais, né? Eu vou dar uma ideia aqui para call center, tá, gente? Vamos criar um teste
quando você quer saber qual área que você vai fazer na faculdade, como chama aqueles testes? Vocacional. Vamos ver um teste vocacional dentro do call center. Interessante. Planejamento, Muito qualidade, capacitação. Hoje já tem esses testes, eles são chamados de skill, mapeamento de skill. É mesmo? Então, desculpa, eu estou um pouco desatualizada. Mas eu acho que assim, isso é bem interessante. Mas não é praticado pelas empresas. Não, é isso. Mas você imagina dentro do call center, você contrata alguém e já coloca, olha, o José Ramos tem um skill de planejamento. Você vai desenvolver a pessoa para aquilo. Ele tem habilidades ali, né, de estatística, de avaliações. E aí evita até frustrações, né? Porque a gente vê isso acontecendo, promoções que não são bem sucedidas. Pode realmente ir para a área e ao 49 do segundo tempo descobrir que não é aquilo que queria. Exatamente. Igual a faculdade, né? Muita gente troca, inclusive, de curso. Mas aí você foi crescendo depois. E aí, depois que eu entrei na área de planejamento, realmente aí ali eu me sentia à vontade, né? E tracei o meu objetivo, né? Que era realmente ser um executivo de planejamento dentro de uma grande empresa. E ali eu passei. Eu tenho aproximadamente 17 anos de história dentro do call center, passei 4 como operações, o restante tudo como planejamento. E lá eu fui assistente, fui analista, fui analista 1, 2, 3, 4, diversas variáveis que existem dentro. Cada empresa é uma variável. Analista raiz quadrada de 3. Exatamente. Eu fui todo tipo de analista que vocês imaginaram dentro da empresa. Ela é péssima. Conta pra gente uma coisa assim, ó, que eu achei muito legal, né, até de frisar aqui pra quem tá vendo esse vídeo, é que você entrou e você já tinha um objetivo pré-definido, você já sabia o que você queria, que era uma carreira executiva, né? Você ainda não tinha descoberto o planejamento, mas já estava bem mapeado em você. Quando você se apaixonou pela área de planejamento, e você decidiu que você ia trilhar ali a sua carreira, né, de sucesso, como que você se preparou depois que você entrou dentro da área? Você primeiro escolheu, né, eu acho que está bem definido assim, que você queria ir, participou de um processo, buscou essa promoção, conseguiu. A partir dali, como que você foi se capacitando para chegar a ser um executivo de sucesso? Eu busquei, na verdade, diversas formas e cursos diferentes, faculdades, né, para que realmente trouxesse o conhecimento específico que eu precisava para chegar onde eu queria. Logicamente que, né, quando a gente fala de planejamento, eu pensar muito em números, né, então eu fiz alguns cursos, por exemplo, de Excel, né, eu fiz curso de gestão financeira, por exemplo, né, muito voltado para essa parte de exatas também, mas logicamente que olhei muito para a parte de gestão também, né, então fiz busquei no mercado alguns cursos, faculdades, pós-graduações que me ajudaram no processo de desenvolvimento, né, para que eu me melhorasse, me capacitasse mais e conseguisse chegar dentro daquilo que eu tinha de expectativa. Eu tinha que melhorar não só a parte analítica do José Ramos, do profissional José Ramos, mas também a de gestão de pessoas também. Então, todo esse processo eu busquei realmente interagir com isso e participar de palestras, por exemplo, e adquirir conhecimento de pessoas que se viram como referência para mim também, dentro do mercado também. Network, exatamente, né? Exatamente. Hoje, onde você está? Hoje eu sou empreendedor, né? Eu saí do call center há aproximadamente 1 ano e meio, então há 1 ano e meio eu sou um empreendedor. Hoje eu tenho uma consultoria em planejamento. Eu ia perguntar, saiu do call center, mas saiu do planejamento? Não, o call center não saiu dele, ele saiu do call center. Planejamento. Sempre planejamento, não tem como, realmente. Então eu tenho uma consultoria em planejamento e tenho um outro negócio também voltado para vendas também. Então, querendo ou não, ainda realmente faço muito daquilo que eu aprendi lá no call center durante todos esses anos. Ô Juninho, eu tenho 2 perguntas para você. A primeira, né, porque eu imagino que a sua história começou você tentando mostrar para o seu pai que você era capaz e hoje você conseguiu, né, tendo a sua empresa. Então, os desafios disso e como seu pai vê essa evolução hoje. E depois a gente sabe que o planejamento ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Por ser ele quem define as métricas e as metas. Se você já passou por algum desafio de uma meta que você estipulou, a operação é responsável pela execução, mas
do desafio de ter estipulado e não ter alcançado, ou se tiver alcançado, que foi sucesso, assim, que foi marco na sua carreira. Ou pergunta como que ele entrou. Começou e caiu.